Capítulo 2. Da política urbana. Artigo 131. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 1º. A administração municipal instalará, progressivamente, equipamentos urbanos em quantidade, qualidade e distribuição espacial, de modo a permitir a todos os cidadãos o acesso aos mesmos. Parágrafo 2º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor e nesta lei orgânica. Parágrafo 3º. Para os fins previstos no caput deste artigo, o poder público municipal exigirá do proprietário de imóvel urbano a adoção de medidas que visem a direcioná-la para o uso socialmente adequado, de forma a assegurar: Inciso 1º. A justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Inciso 2º. A prevenção e correção das distorções da valorização da propriedade. Inciso 3º. A adequação do direito de construir seguindo as normas urbanísticas, Inciso 4º. A proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Artigo 132. A política do desenvolvimento urbano e o estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao mesmo, têm como objetivos e deverão assegurar: Inciso 1º. A erradicação das condições infra-humanas de habitação e o acesso à moradia a todos. Inciso 2º. O combate aos determinismos de localização da população de baixa renda e os processos expulsivos provocados pela especulação imobiliária. Inciso 3º. A redução dos custos de instalação de moradias e equipamentos para a população de baixa renda. Inciso 4º. A reserva de áreas para assentamento da população de baixa renda. Inciso 5º. A urbanização e regularização fundiária, nos termos da legislação própria, das áreas faveladas e de baixa renda, mediante consulta obrigatória da população envolvida e no caso de remoção em virtude de risco, garantindo, preferencialmente, o reassentamento da população em áreas próximas. Inciso 6º. A regularização dos loteamentos clandestinos e irregulares no aspecto urbanístico e jurídico. Inciso 7º. A manutenção, em termos de segurança das moradias coletivas, através de vistorias periódicas, sem remoção dos moradores, salvo em caso de risco, ocasião em que será garantida a permanência dessas pessoas em áreas próximas. Inciso 8º. As terras públicas municipais não utilizadas, subutilizadas e as discriminadas, serão prioritariamente destinadas a assentamentos da população de baixa renda e à instalação de equipamentos coletivos. Inciso 9º. A restrição à utilização de áreas de riscos geológicos. Inciso 10. A ordenação e o controle do uso do solo, de forma a evitar: Alínea A. A utilização inadequada de imóveis urbanos. Alínea B. A proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes. Alínea C. Adensamento inadequado à infraestrutura urbana e os equipamentos urbanos e comunitários existentes ou previstos. Alínea D. A ociosidade do solo urbano edificável. Alínea E. A deterioração das áreas urbanizadas. Alínea F. A especulação imobiliária. Alínea G. A ocorrência de desastres naturais. Inciso 11. A preservação das áreas de exploração agrícola e pecuária e o estímulo a essas atividades primárias.
Inciso 12. A preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente natural e cultural. Inciso 13. A criação de áreas de especial interesse urbanístico, social, ambiental, turístico ou de utilização pública. Inciso 14. A participação das entidades comunitárias no estudo, no encaminhamento e na solução dos problemas, planos, programas e projetos. Inciso 15. As pessoas portadoras de deficiência, o livre acesso a edifícios públicos e particulares de frequência ao público, a logradouros públicos e ao transporte coletivo. Artigo 133. Para assegurar as funções sociais da cidade e da propriedade, o poder público municipal poderá utilizar os seguintes instrumentos. Inciso 1. Planejamento municipal, que compreende: a linha A. O plano diretor. A linha B. O plano de governo. A linha C. Os planos, políticas e programas setoriais. A linha D. Os orçamentos, A linha E. A legislação urbanística. Inciso 2. Institutos tributários e financeiros que compreendem: a linha A. Imposto predial e territorial urbano progressivo e diferenciado por zonas ou outros critérios. A linha B. Taxas e tarifas diferenciadas por zona segundo os serviços públicos oferecidos. A linha C. Contribuição de melhoria. A linha D. Incentivo e benefícios fiscais e financeiros. A linha E. Fundos destinados ao desenvolvimento urbano. Inciso 3. Institutos jurídicos que compreendem: a linha A. Discriminações de terras públicas. A linha B. Desapropriação. A linha C. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. A linha D. Servidão administrativa. A linha E. Restrição administrativa. A linha F. Tombamento de imóveis. A linha G. Declaração de áreas de preservação ou proteção ambiental. A linha H. Uso capião de imóvel urbano. A linha I. Cessão ou permissão. A linha J. Concessão real de uso ou domínio. A linha K. Direito de superfície. A linha L. Direito de perempção. A linha M. Transferência do direito de construir. A linha N. Reurbanização consorciada. A linha U. Solo criado, A linha P. Outras medidas previstas em lei. Artigo 134. O plano diretor incluirá necessária e expressamente: inciso 1. Programa de expansão urbana. Inciso 2. Programa de uso de solo urbano. Inciso 3. Programa de dotação urbana. Equipamentos urbanos e comunitários. Inciso 4. Instrumentos e suporte jurídico de ação do poder público, em especial do Código de Obras e Edificações, além de normas de preservação do ambiente natural construído. Inciso 5. Sistema de acompanhamento e controle. Parágrafo 1º. O programa de expansão urbano deverá:
Inciso 1º. Identificar e mencionar os eixos naturais de desenvolvimento da cidade, antecipando-se aos processos espontâneos. Inciso 2º. Determinar os processos de incorporação de novas áreas urbanas. Inciso 3º. Promover a formação de estoque de terrenos edificáveis. Inciso 4º. Estabelecer as condições para parcelamento, desmembramento e remembramento do solo para fins urbanos. Inciso 5º. Orientar a conversão do espaço rural em urbano e outra mudança no desempenho da cidade. Inciso 6º. Prever o atendimento integrado das necessidades de saneamento básico em termos de abastecimento de água e esgoto sanitário, drenagem urbana, coleta e destinação de resíduos. Inciso 7º. Estabelecer critérios para expansão do sistema de transportes urbanos. Parágrafo 2º. O programa de uso do solo urbano terá em vista: Inciso 1º. Aproveitamento racional de estoque local de terrenos edificáveis, promovendo o parcelamento e o remembramento de terrenos não corretamente aproveitados. Inciso 2º. A melhoria das condições de vivência urbana, mormente das habitações infra-humanas. Inciso 3º. A indicação de áreas prioritárias de urbanização. Inciso 4º. O estabelecimento de normas técnicas e aproveitamento do potencial, incluindo os limites ao direito de construir. Parágrafo 3º. O programa de dotação urbana incluirá: Inciso 1º. Regulamentação dos usos dos equipamentos urbanos e comunitários. Inciso 2º. As prioridades para desenvolvimento da rede dos programas públicos urbanos, observada a relação entre oferta de serviços e local de moradia. Inciso 3º. O sistema de operações e cobertura dos cursos de habitação e transporte, na forma desta lei. Inciso 4º. A indicação dos agentes operadores dos equipamentos urbanos e comunitários e dos órgãos de gerenciamento. Parágrafo 4º. Os instrumentos de ação do poder público são os mencionados nesta lei, acrescidos de outros que se adaptem à realidade local, e as sanções são igualmente previstas nesta lei, bem como em outros diplomas legais que digam respeito às atividades urbanas. Parágrafo 5º. O Código de Obras e Edificações conterá: Inciso 1º. As normas técnicas de construção individual ou coletiva, em condomínio horizontal ou vertical. Inciso 2º. As exigências de natureza urbanística, espacial, ambiental e sanitária, a danificação do imóvel a ser edificado e sua correlação com o uso previsto. Inciso 3º. As condições para a concessão e os prazos de validade de licença para construir, os requisitos que caracterizem o início, reinício e conclusão da obra e as condições para a renovação. Artigo 135. O parcelamento do solo contemplará em suas diversas formas, segundo as normas da legislação federal e especialmente: Inciso 1º. Nos loteamentos, as áreas destinadas ao sistema de circulação viária não poderá ser inferior a 15% da área total, e as áreas destinadas à instalação de equipamentos comunitários e espaço livre de uso público não poderão ser inferior a 20%, perfazendo um total de 35% da área total do loteamento. Inciso 2º. As áreas destinadas a espaço livre de uso público não poderão apresentar declividade natural superior a 30%. Inciso 3º. As áreas destinadas à implantação de equipamentos comunitários deverão apresentar uma declividade natural máxima de 10%. Inciso 4º. Em áreas a serem parceladas com declividade natural superior ou igual a 30% e inferior a 50%,
fica expressamente proibida a retirada da vegetação existente nas áreas das quadras, lotes e áreas públicas, com exceção das ruas a serem abertas e área a ser edificada quando de sua licença, é. Inciso 5º. Para loteamentos aprovados e não implantados ou implantação, deverão ser estabelecidos planos de circulação viária municipal. Parágrafo 1º. A malha viária do município deverá ser planejada e executada, considerando os seguintes aspectos. Inciso 1º. Evitar macroeixos que separem regiões, criando diferenças regionais e implodindo o planejamento racional dos espaços urbanos. Inciso 2º. Priorizar os corredores de transportes coletivos e o escoamento de cargas e produtos. Inciso 3º. A implantação de vias de ligação intermunicipais devem ser aprovadas pela Câmara Municipal, com um estudo de impacto ambiental. Inciso 4º. Todo e qualquer empreendimento que venha a gerar um grande fluxo de pessoas ou tráfego de veículos, deverá ser precedido de diretrizes quanto ao sistema viário local existente. Parágrafo 2º. Nos loteamentos, as áreas destinadas à instalação de equipamentos urbanos e espaço livre de uso público deverão ser demarcadas com prévia autorização do poder público. Artigo 136. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal, do proprietário de solo urbano não identificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: Inciso 1º. Parcelamento ou edificação compulsórios. Inciso 2º. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. Inciso 3º. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Parágrafo 1º. O prazo para parcelamento, edificação ou utilização não poderá ser superior a 2 anos a partir da notificação, salvo para as obras de grande porte, sendo de 1 ano, em todos os casos, o prazo para início das obras. Parágrafo 2º. O proprietário será notificado pela Prefeitura para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no registro de imóveis. Artigo 137. O não cumprimento da obrigação de parcela, edificar ou utilizar, possibilitará ao município a aplicação do Imposto Territorial Urbano Progressivo, pelo prazo de 5 anos. Artigo 138. Decorridos 5 anos de cobrança de imposto territorial progressivo sem que o proprietário tenha cumprido as obrigações previstas no artigo 136, o município determinará sua desapropriação, com pagamentos em títulos públicos. Parágrafo único. Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados no prazo de 10 anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, e não terão poder liberatório para pagamento de tributos e tarifas públicas. Artigo 139. A alienação do imóvel, posterior à data da notificação, transfere ao adquirente ou promissário comprador as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização prevista no artigo 136. Artigo 140. O direito de propriedade territorial urbana não pressupõe o direito de construir, cujo exercício deverá ser autorizado pelo poder público, segundo critérios que forem estabelecidos em lei municipal. Artigo 141. Incumbe à administração municipal promover e executar programas de moradias populares e garantir, em nível compatível com a dignidade da pessoa humana, condições habitacionais, saneamento básico e acesso ao transporte. Artigo 142.
configuram abuso de direito e da função social da propriedade. Inciso 1º. Retenção especulativa do solo urbano não construído ou qualquer outra forma de deixá-lo subutilizado ou não utilizado. Inciso 2º. Manobras especulativas, diretamente ou por intermédio de terceiros que visem extorsão de preços de venda ou locação. Artigo 143. O abuso de direito pelo proprietário, sublocador ou terceiros que tomem lugar desses imóveis alugados, que se constituam em habitações coletivas precárias, acarretará ao proprietário as sanções administrativas a serem definidas em lei. Parágrafo único. Considera-se para efeito desta lei, habitação coletiva precária de aluguel, a edificação alugada no todo ou em parte, utilizada como moradia coletiva multifamiliar, com acesso aos cômodos habitados e instalações sanitárias comuns. Artigo 144. A política de participação comunitária e de contribuição social tem por objetivo assegurar aos moradores da cidade o controle sob a gerência do espaço urbano e a justa repartição dos custos e benefícios do processo de urbanização. Artigo 145. Fica assegurado o amplo acesso da população às informações sobre cadastros das terras públicas e referentes à gestão de serviços públicos. Artigo 146. O ato de reconhecimento de logradouro de uso da população não importa em aceitação de obra ou aprovação de parcelamento do solo, nem em dispensa das obrigações previstas na legislação aos proprietários, loteadores e demais responsáveis,